Olá a todos, sou Eduardo, vou apresentar o trabalho Risco de Morte em Acidentes nas Rodovias Federais Brasileiras. O trabalho foi feito por mim e pelo professor Dr. Luiz Carlos Santos Júnior. O crescimento populacional e econômico ocasiona um elevado número de veículos e aumento nos acidentes de trânsito, onde os acidentes de trânsito foram apontados como a principal causa de letalidade de jovens entre 15 e 29 anos no mundo em 2012, segundo a OMS. Sendo assim, quais as principais causas de ocorrência de óbitos em acidentes ocorridos nas rodovias federais brasileiras entre os anos de 2017 e 2019? O trabalho tem como objetivo analisar a ocorrência de óbitos nas rodovias federais brasileiras a partir dos dados disponibilizados pela PRF dos anos entre 2017 e 2019 e como objetivo específico a análise exploratória do número de óbitos de acidentes nas rodovias do país, entre esses anos citados, e também a análise de regressão do efeito de 8 variáveis sobre a ocorrência de acidentes com óbitos nas rodovias federais brasileiras nos anos citados. Como justificativa, o expressivo número de acidentes se configura em um problema de saúde pública, devido aos custos de internação e à morte precoce de uma população economicamente ativa. Há também uma precariedade sobre ter um padrão no registro de acidentes e suas causas, com isso, uma necessidade de mais pesquisas para a adoção de medidas por parte dos gestores e governantes que reduzam o problema, e o trabalho busca responder quais são as principais causas de acidentes e de mortes nas rodovias federais do país, a fim de permitir sugestões de ações e medidas que auxiliem a reduzir tais estatísticas. Como os principais trabalhos na revisão de literatura nortearam a presente pesquisa, cada um com sua objetividade, com algumas diferenças, como em relação ao ano, em foco, por exemplo, alguns trabalhos focaram mais para pedestres, com diferença também de local, um local específico, com focos também, às vezes, também em acidentes ocasionados pelo uso indevido do celular ao volante, mas que nortearam a presente pesquisa. O tipo da pesquisa é uma pesquisa quantitativa. A amostra foi coletada dados de acidentes agrupados na categoria de ocorridos por pessoa e por ocorrência no site da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, entre os anos de 2017 a 2019. Essa delimitação de tempo foi porque na data da presente coleta não obteve dados mais recentes e também o software utilizado só comportou esses 3 anos. As variáveis utilizadas no presente trabalho são o número de mortes, ou seja, de vítimas fatais, uma variável quantitativa, que depois foi transformada em uma variável qualitativa binária, ou seja, em ocorrência de morte, assumindo o valor zero, caso o acidente não tenha vítima fatal e, no caso, ocorra morte. É a variável dependente do estudo. As demais são as independentes, número de feridos, de ileso, ano, dia da semana, a causa do acidente, o horário, o tempo, o tipo de pista, no caso o tempo é a condição meteorológica, o traçado da via e a zona, se é rural ou urbana. Na metodologia, a análise de regressão, o modelo utilizado foi o modelo de regressão binomial, ou logístico. Ele categoriza a variável dependente, número de mortes, passando a se chamar ocorrência de morte. Ou seja, esse modelo é apropriado para variáveis qualitativas e binárias, porque a variável assumiu o valor de 0 ou 1, 0 caso não ocorra morte no acidente e 1 caso ocorra. Os principais resultados da análise descritiva foram: o número de acidentes nas rodovias federais brasileiras entre 2017 e 2019 apresentou um total de mais de 184 mil casos, com um valor mínimo de morte por acidente zero e um valor máximo por morte de acidentes 21, ou seja, uma média de uma morte a cada 14 acidentes, com um desvio padrão de 0,32 e um coeficiente de variação de 4,44, ou seja, pode indicar uma superdispersão de dados, porque o valor é superior a 0,2. Foram registrados 11.340 acidentes com ocorrência de morte, um percentual de 6,14%, e mais de 173 mil acidentes sem ocorrência de morte, um percentual de quase 94%. O modelo de regressão binomial realizou um bom ajuste à variável dependente, apresentando os efeitos das variáveis independentes sobre a ocorrência de morte. O valor P obtido por meio do teste do ódio foi inferior ao nível de significância de 5%, ou seja, rejeitou-se a hipótese nula. Existem parâmetros significativos no modelo. Sobre as tabelas a seguir, na apresentação dos resultados, o exponencial de beta
menos um representa o percentual de agravamento ou suavização do risco de morte da variável independente, na coluna de significância. E a presença de ao menos um asterisco representa que a variável por categoria tem efeito significativo sobre a variável dependente do estudo. Na variável dia da semana, a variável omitida foi o dia do domingo. Essa omissão é feita por ordem alfabética. As demais variáveis são comparadas a ela, os demais dias da semana são comparados a ela. Pode-se observar que todas têm um risco menor de um resultado negativo, ou seja, todas têm um risco menor em relação ao dia do domingo. A chance de morte é menor nos outros dias da semana. Onde a terça-feira apresentou o menor risco de morte em relação ao domingo, com um percentual de quase 32%. O dia domingo, ou seja, é o dia com maior chance de morte. Isso pode se indicar por ser um dia de lazer e, às vezes, ingestão também de bebida alcoólica. Sobre a causa, a variável emitida foi externalidade, as demais são comparadas a ela, onde a causa do veículo foi que obteve o menor percentual de risco de morte em relação à externalidade, com 42%. Já a causa pedestre foi que obteve o maior risco de morte em mais de 1.200% em relação à variável externalidade. Sobre o horário, pleno dia foi o dia que, comparado ao amanhecer, que é a variável emitida, com menor percentual de chance de morte, com menos 54%. Isso pode se deduzir por causa do horário de amanhecer sendo maior, com maior chance de morte, por causa da, talvez, condição de um sono ao volante. Sobre o tempo, pode-se observar que o tempo limpo, comparado à variável emitida pelo tempo de chuva, apresenta um risco maior de morte em 19%. Em relação ao tipo de pista, a pista simples apresenta o maior risco de morte, em 101%, em relação à variável emitida de pista dupla, enquanto a variável de pista múltipla apresenta um percentual menor em 16%. Em relação ao tipo de traçado, podemos observar que o traçado de desvio temporário apresenta um risco de morte em 18% maior do que a variável emitida que foi traçado de curva, enquanto a variável de traçado de retorno rotatório apresenta um risco menor de 59% em relação à variável emitida de curva. Já a zona urbana apresenta um percentual menor em relação à variável rural, a zona rural, em 52%. A variável veículos apresentou um resultado de 200%, significa que o risco a chance de morrer é 200% maior a cada uma unidade de veículo envolvida no acidente. Como os principais resultados, verificou-se que o número de mortes e a proporção de óbitos diminuiu ao longo dos anos observados. Os fatores que mais suavizam o risco de morte são acidentes ocorridos na terça, provocados por falha do veículo, em pleno dia, com chuva, em pista múltipla, em interseção de via e zona urbana, enquanto os que agravam o risco de morte são acidentes ocorridos no domingo, provocados por pedestre ao amanhecer, com céu limpo em pista simples e traçado de desvio temporário em zona rural. As limitações. Os dados da PRF se referem só a, às rodovias federais e também eles não contabilizam as mortes daquelas pessoas que chegaram a morrer em hospitais. Como sugestão, temos a ampliação do recorte temporal, a realização de novos estudos em rodovias federais e a utilização de novos modelos estatísticos. A fim de contribuir com a redução de óbitos nas rodovias federais do país, sugere-se uma elaboração de um plano de ações a partir dos estágios desse trabalho. Por exemplo, identificados os fatores que agravam o risco de morte, o poder público pode possuir informações norteadoras que possam intervir em ações educativas de prevenção. Sugere-se ainda uma padronização também dos registros de acidentes em todo o país, nas rodovias federais e também estaduais, além de unificação de dados. Isso contribuir para o desenvolvimento de novas pesquisas, aprimoramento do diagnóstico e elaboração de planos de ações de redução de acidentes e o número de óbitos ocorridos no país. As principais referências utilizadas foram essas a seguir, e meu muito obrigado aos ouvintes, ao Conscate e ao professor Luiz Carlos.